Salve galera, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do nosso Incendiados Podcast. E a nossa convidada de hoje ela é psicóloga, cristã e tem uma vida que vai te inspirar. Vem comigo nessa? Bora? É isso aí, galera. Começamos. Hoje eu tô aqui com a Vanessa. Ela vai contar um pouquinho da história dela, um pouquinho do trabalho dela, como ela consegue lidar com isso. E nós vamos conhecer muito sobre a nossa mente e aprender sobre a mente de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde já, deixa o seu like nesse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, deixa aí essa sugestão e bora para esse vídeo, bora aprender, que a Vanessa tem muito a nos ensinar. Vanessa, é um prazer te receber aqui. É um prazer te ouvir e aprender com você. A primeira pergunta da noite é: como você conheceu a Jesus? E antes disso, quem é você? Boa noite, tudo bem, galera? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Quando você for ver esse vídeo. É um prazer, agradeço imensamente, me sinto muito honrada em estar aqui. Muito bom, muito bacana a iniciativa de vocês. E, bom, sou Vanessa Batista, psicóloga clínica. Estou aqui com esse papel de esclarecer para vocês algumas questões referente a o que é ser psicóloga e cristã, né? E atuo, me formei em 2013 e comecei a atuar em 2017. Mas antes de entrar nesse ponto, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a história da minha conversão, que na verdade aconteceu, eu nasci já no lar cristão, né? Então, a minha avó já era cristã, assembleiana, e então quando eu nasci já foi conhecendo todo esse contexto, né, cristão. Então, na realidade, a gente sabe que filho de crente não é crente, né? E aí ela me apresentou já para a igreja, então fui apresentada na igreja, né? A gente, para você entender por que minha avó, a minha mãe, ela tem uma patologia, inclusive. E por isso, eu fui criada pela minha avó, né? Então, não conheci o meu pai. E a minha avó, desde que, acho que, sei lá, metade da vida dela, ela e o meu avô já foram para a igreja. E também, né, me apresentou o evangelho. Então, cresci congregando na Assembleia de Deus, assembleiana. E desde então, eu aprendi sobre Jesus. Escola Bíblica Dominical, né, IBD, EBF... E conheci o caminho de Cristo. Entretanto, quando eu estava na adolescência, foi feito um apelo na igreja. E nesse apelo eu levantei a mão e, de fato, aceitei Jesus, reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, foi assim que aconteceu a minha conversão, né? A sua avó, ela sempre foi a sua referência, desde sempre? Sim. Tanto cristã como na família? Sempre, sempre. Ela me ensinou tudo o que eu sei sobre a vida, sobre os valores, né? Sobre principalmente Jesus. Tanto que hoje ela está com 97 anos e já não tem a memória sã, né? Mas até uns 5 anos atrás, quando eu encontrava com ela, ela cantava aquele corinho, vamos adorar a Deus. Então, a vida toda dela foi dedicada a Deus, né? E de certa forma, a gente acaba, claro, no meio do caminho da vida, a gente tem alguns percalços, porque a gente aprende algo, né? Só que chega um determinado momento que você começa a ter um senso crítico, né? E a se perguntar, é isso mesmo? Todo mundo passa por essas crises. Todo mundo passa por essas crises, né? E eu também não deixei de passar. Tive as minhas crises principalmente na faculdade de psicologia, que é onde tem aquele boom, né? Aquele choque. Faculdade por si só já é um local de muita crítica para você fazer para si mesmo, né? Ainda mais psicologia. Exatamente. É direto, né? Exatamente. Então, chegou um momento da minha vida que sim, eu também me deparei com muitas perguntas, né, me questionando, será que de fato é o que eu aprendi? E se eu tivesse crescido ou nascido ou conhecido um outro contexto religioso, como que seria? Será que eu estaria nesse outro contexto religioso? E é bom a gente ter esse senso crítico,
né? É muito bom porque isso faz de fato a gente saber se é uma escolha nossa, uma decisão nossa, ou se é porque alguém disse para você fazer. Externa, né? Então a gente precisa ter a nossa decisão. Sim, eu quero, sim, eu decido, sim, eu escolho seguir a Cristo, enfim, crer em Cristo, né, e no Evangelho. Isso faz com que a gente busque fundamentar a nossa fé, né? Porque Exatamente. eu começo a ser crítico, eu começo a pensar nela. Aí eu começo automaticamente a estudar ela, Exatamente. que é a palavra de Deus, e começo a aprender. Eu falo, não, realmente é isso que eu quero seguir. Isso. E antes de você entrar na faculdade, você já era cristã, como você falou. Uhum. Como que você escolheu a psicologia? Eu gosto dessa pergunta, porque eu sempre fui de humanas. Então, como que eu sei? Eu fui fazer teste vocacional na adolescência, né? Então, depois do ensino médio, o que você quer ser, né? E eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo no sentido de CLT, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos e nessa fase eu fazia cursinho. E então, eu queria humanas. Tá, eu vou tentar fazer FUVEST. Aí fui e fiz cursinho para prestar o vestibular da FUVEST, mas aí eu escolhi letras porque a nota de corte era melhor, né? Psicologia, inclusive, tinha exatas e eu falei, bom, exatas não é comigo. Vamos ir pelo caminho aí, entre aspas, mais fácil, né? Não deu certo, então eu tive que optar por uma faculdade privada. E aí falei, bom, então, só que não foi tão em seguida. Minha vida, a faculdade veio depois que eu casei, né? E aí vale frisar aqui, tem uma ordem? Não tem uma ordem, né? Pra quem tem essa dúvida, né? Não tem uma ordem. Lembrando que eu nunca tive o sonho de fazer faculdade. Que eu acho que é legal pra moçada que tá aí, né? Hoje em dia a gente até no consultório, quando os adolescentes vão, a gente pergunta, né? E aí, o que você quer fazer? Qual o teu objetivo? E a gente sabe que hoje a faculdade, ela não é como que eu posso explicar, né? É um pré-requisito hoje em dia. Se você, por exemplo, né, decide aí ter uma profissão que não precisa de um registro, tá tudo bem. Não é a faculdade que te faz mais ou faz menos, né? Porém, como conhecimento para algumas áreas, por exemplo, medicina, né, que tem um registro, enfim, áreas da saúde, é obrigado a ter, então precisa da faculdade, né? Então, eu comecei a sonhar com a faculdade, na verdade, depois que eu casei, que inclusive o Marcelo, meu esposo, me incentivou bastante, né? E aí, no contexto corporativo, eu também fui muito influenciada, né? Minha vida, minha história sempre foi permeada ali por muita dificuldade, então até convivendo ali com a minha avó, que eu não tinha essa filha, né, o que você quer ser quando você crescer e tal. Então, me motivei mesmo depois do cursinho, depois de trabalhar. E aí, então, casei em 2005, quando foi em 2007, que aí, trabalhando na área administrativa, eu observei e falei assim, não é isso que eu quero. Não, exatas não é pra mim, né? Eu quero algo. E o pessoal, algumas pessoas mais íntimas, você tem um jeito pra psicologia, você parece psicóloga e tal. Não que isso defina, mas fui meio que internalizando essas frases, essas falas, observar. E fui pesquisando, fui estudando. Porém, pelo fato de eu ter uma mãe que tem um CID, isso também me motivou muito. Né? O CID dela é 70, ela tem retardo mental leve. E aí, com a finalidade, eu quero entender isso, eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar, então é isso, vou fazer psicologia. E a gente, às vezes, escolhe psicologia achando que a gente vai se autoconhecer. Pra conhecer o outro, na verdade. Mas é pra conhecer o outro. Mas foi isso que me motivou, então, a escolher a psicologia. Né? Então, fiz a faculdade de psicologia, mas ainda trabalhando no setor administrativo. Né? Então, me formei trabalhando no grande escritório, foi meu primeiro trabalho, né? Então, fiz toda a minha vida lá, fiz a minha faculdade lá, casei tudo nesse lugar e me formei em 2013. Só que eu me formei, eu estava terminando, tinha acabado de ganhar o Isaac, meu filho, né? Eu tenho um filho, ele tem 11 anos. E falei, bom, como que vai ser? Atuo, não atuo? Tinha toda uma questão ali financeira, coloquei o diploma na gaveta, né? E comecei a atuação só em 2017.
Aí 2017 que eu realmente, em 2016 eu fui mandada embora desse escritório, né, que muito do que eu sei hoje de atendimento ao cliente, de lidar até com pessoas, eu aprendi, né, nesse escritório. E personalização, enfim, né, e foi uma escola para mim, esse lugar. E 2016, desligamento, você vai ser desligada. Aí bateu aquele desespero que é normal do ser humano, né? Mas aí a gente vai também, entra no quarto, ora, fala com Deus. E aí as coisas vão clareando. E com alguns incentivos, no finalzinho de meio de 2017, assim, fui recebendo algumas motivações. Vai, abre sua clínica, começa a atender. E aí foi onde eu realmente comecei a sonhar com a psicologia, né? Em fazer os atendimentos. Muito bom mesmo. Então, seu primeiro emprego ele foi fundamental para traçar toda essa linha. Sim. E até para você chegar com um corpo maior na psicologia. Sim, com certeza, né? O trabalho me ajudou a conhecer pessoas que me ajudaram, né? Eu vou falar um pouquinho depois, mais pra frente, a gente pode trazer essa experiência, né? E aí eu quero falar um pouquinho desse momento, mas vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Muito bom. A psicologia, como é uma área que trabalha com a nossa mente, é algo extremamente fundamental nos nossos dias de hoje, né? Porque hoje a gente vê muita coisa relacionada à nossa mente, né? Tem um versículo na Bíblia que particularmente é o meu favorito, eu gosto muito. Em Romanos, ele fala que nós vamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Então, tudo começa na nossa mente. Então, até o reconhecer de Deus, reconhecer de Jesus, se não for na mente, não tem sentido. Então, pessoas como você, pessoas que seguem essa área de psicologia e trabalham com isso, para o reino de Deus serão fundamentais, porque para fazer com que as pessoas alcancem Jesus através da mente. Porque só na transformação dela que nós vamos conseguir realmente transformar o mundo, pela nossa mente. E na trajetória sua, quando você começou a trabalhar, teve algum momento de dificuldade na entrada, assim, de vez mesmo na psicologia? Ou também algo maravilhoso, bom que você quer relatar? Ah, sim. Dificuldade sempre tem. Todo o início ele é difícil, né? E nos tira da zona de conforto. Então, estar nesse lugar onde você tem benefícios, onde você tem um salário mensal, onde você tem férias, 13º, é maravilhoso. Confortável, né? É confortável. E justamente por isso que de repente surge a pergunta, né? Mas por que você não fez paralelamente ali, né? Como muita gente faz, eu conheci muitas pessoas que também faziam faculdade de psicologia e paralelamente aos sábados à noite fazia os atendimentos, né? Então assim, por diversas situações... Tinha outro emprego na semana. Isso, outro emprego na semana. Porém, se a gente pensar, eu tinha em torno de, sei lá, 22, 23 anos, né? Outra cabeça, outra maturidade, muitas coisas, muitos entraves ali, né? Pra poder eu olhar e falar, eu preciso então focar na psicologia também, eu quero isso, né? Houve algumas oportunidades, vamos trabalhar no organizacional, vamos tentar alguma coisa ali, mas eu não conseguia tomar essa decisão, que realmente veio de fato só depois que eu fui desligar e que eu vejo que foi um plano também livre, espontânea de pressão. Deus. Sim, né? Mas era o tempo, foi muito legal, assim, porque era o pontapé que eu precisava para poder estar onde eu estou hoje, né? Eu sou muito feliz em ter conseguido trilhar esse caminho inicial, que foi com muita ajuda de profissionais que são minhas parceiras até hoje, que me estendeu a mão e falou assim, vem aqui, atende aqui, né? Mas como que eu vou fazer o primeiro atendimento? Eu preciso me especializar, eu preciso de uma pós-graduação. Não, calma, né? Você já tem o CRP, fiz sim um coaching para poder de transição profissional, né? Porque até então eu era do administrativo, e aí agora eu vou ser autônoma, né? Eu vou fazer atendimento, eu vou de fato me apropriar daquilo que eu me formei. Então eu precisei fazer essa transição, aí esse preparatório para poder entrar de fato na psicologia clínica, que foi a que eu escolhi
para poder aí seguir como Seguir a sua carreira. opção, como carreira. Muito bom mesmo. Eu acredito que você deve ter uma dificuldade, que eu tô para te perguntar isso, porque eu sei que tem coisa aí para você falar. Que a pessoa ser psicóloga e ser cristã gera um transtorno, gera um impasse na nossa mente, e eu acredito até na mente dos pacientes. Eu queria saber como que você consegue conciliar isso, e como você consegue ser uma psicóloga e ser cristã na hora dos seus atendimentos, ou até fora disso. Como que você consegue conciliar essas duas coisas? Essa pergunta é bem interessante, bem bacana, né? Porque na realidade eu sou uma profissional. Então vamos pensar, qual que é a sua profissão? Marceneiro. Você é marceneiro e cristão. Exatamente. Né? Então é a mesma coisa. Né? O profissional de educação física, ele é um profissional e ele tem ali a escolha de fé. Então é algo pessoal. A minha escolha de fé, assim como para o meu paciente, é pessoal. Então eu sou uma profissional de psicologia que vou trabalhar e colaborar para compreender ali questões interpessoais, e eu vou colaborar com esse processo, ou seja, eu vou trabalhar as emoções daquele paciente de acordo com as demandas que ele me traz no setting terapêutico, né? O que não vai interferir, ou seja, eu sou uma profissional íntegra, uma profissional séria, que trabalha com seriedade, assim como qualquer outro profissional que também é da psicologia, né? Então eu tenho uma ética que eu não tenho que trazer ali, né, questões minhas pessoais, por exemplo, inclusive a questão religiosa, e é claro que surge a dúvida, porque nós somos seres humanos, e é natural o paciente ter essa dúvida e querer saber, de repente até para se sentir mais confortável. Então, muitos pacientes me perguntam, né, sobre a minha religião. E tá tudo bem, é natural, mas isso não interfere no processo psicoterapêutico, porque dentro do consultório eu vou trabalhar o quê? A mente, a questão mental, a questão das emoções, a questão de uma queixa que ele traz referente ao corpo dele, a mente dele, as emoções dele. Muito bom mesmo. Atualmente, você está ali de encontro com várias pessoas. Existe algo que você enxerga que está muito grande, acontecendo muitas vezes, você está tendo contato com várias pessoas com esse mesmo problema? Tem algum problema assim? Olha, acho que até para, né, assim, essa pergunta tem a ver com o tipo de demanda, né, assim, que aparece no consultório. O que eu percebo hoje aqui? A ansiedade, né, a ansiedade, ela tá tomando muito as pessoas. E por quê? Porque a gente vive hoje uma demanda de pressão, de estresse crônico. Muita informação. Né, muita informação. Então, sim, eu recebo muita demanda referente à ansiedade e também à depressão. Né? A depressão que, inclusive, a gente vai desmistificar em algum momento aqui, Com né? certeza. Para a gente poder saber o que é depressão, o que é espiritual, o que é mental, o que é, né, patológico e como que a gente faz. Então, assim, as pessoas estão adoecidas, né? E claro, nós somos um todo, né? Porque e o que nós adoecemos? Adoecemos corpo, alma e muitas vezes o espírito, mente, né? Então a gente precisa olhar para esse todo. Então, quando o paciente ele traz ali uma demanda, eu preciso saber, né, o que identificar ali, né, se de fato está mais pendendo pro mental, de fato que é o que eu vou trabalhar. E aí quando ele traz os sintomas, é assim que eu identifico e trabalho essas questões de ansiedade, essas questões de depressão e relacionamento também, que aparece muito. Então a gente vai falar disso agora já, Vanessa. Não vou perder tempo não. Depressão e ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho, desmistificasse, até porque às vezes na mente das pessoas é algo muito, às vezes obscuro, às vezes confuso, as pessoas não entendem o que é, outros falam que é frescura, outros não ligam. Eu queria que você desmistificasse isso aí e contasse pro pessoal. Legal, né? Então, o que acontece? Dentro desse cenário de, né, como que a gente divide isso, como que a gente identifica, né? Há muitas pessoas que
dentro da igreja, inclusive elas saem muito machucadas de instituições porque a liderança ou, enfim, a igreja, ela não consegue acolher a patologia, né? Então, como que a gente desmistifica? Quando a gente deixa aqueles jargões de que psicólogo é pra louco, de que psiquiatria, né, eu não preciso de medicação, que eu vou gastar dinheiro com psiquiatria, né? Então as pessoas acabam entrando numa patologia e por não conseguir buscar uma ajuda profissional, porque, por exemplo, por conta às vezes da religiosidade, né? Ela entra num cenário de que, então se eu tô com um problema, por exemplo, no joelho, automaticamente, não, mas mais do que isso, assim, eu procuro quem? Ortopedista, né? Se eu tô com um problema ocular ali, eu vou lá no oftalmo, mas quando é para cuidar das emoções e da mente, é espiritual, vamos orar. Não, você tá endemoniado, né? Então eu não posso atribuir tudo ao espiritual. Por isso que nós somos um todo. E aí, como templo, eu preciso olhar para esse todo, né? E aí eu preciso buscar essa ajuda, eu preciso realmente entender e me observar. Quando eu me observo, tá tudo bem, né? Então, assim, a gente tem alguns pilares, né? Para quem, por exemplo, tem aí uma demanda de público que é cristão, então, assim, quais são esses pilares? Você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, mas você também vai fazer terapia, né? Você também vai tomar uma medicação se necessário e você vai fazer uma atividade física, né? Então você precisa olhar para o todo. Quando, por exemplo, a pessoa fala, depressão é frescura. Não, hoje a medicina, a depressão é reconhecida pela medicina como uma patologia, né? Então, obviamente, se você adoece, você não tem ânimo para você, a sua energia fica baixa, você não consegue, de repente, ter uma frequência ali, se você ler a Bíblia, sei lá, todos os dias, você vai ter um desânimo, porque você tem um desprazer dentro dessa patologia. E aí, se a pessoa, o paciente vai para a medicação, o que eu faço, né? Faço anamnese e aí eu vejo, os sintomas estão muito agressivos, tá recorrente, já vai para a psiquiatria, né? Então, por que para psiquiatria? Porque é o médico psiquiatra que medica, eu não posso medicar, né? Então eu preciso fazer um encaminhamento e preciso ajudar aquela pessoa, porque o nosso corpo, ele tem substâncias químicas que fazem parte da nossa motivação, né? Então, dopamina, serotonina e a atividade física, a gente sabe que ajuda, né, na liberação ali desses neurotransmissores, né? Que quando falta a medicação, ela vai ajudar, ela vai repor. A gente percebe mais ainda que nós somos um todo, né? Porque exatamente. O nosso físico puxa o nosso espiritual, o nosso mental, e uma coisa vai puxando a outra. Isso. Aí o que acontece? Aquela pessoa que é extremamente, né, que fala assim, não, eu não preciso de ajuda, ela faz o quê? Olha, jejua, apenas. Mas ela não busca ali uma ajuda profissional ou, né? Então assim, tem pessoas que conseguem, tô falando do dia a dia, de emagrecimento, porque as pessoas acabam não procurando a psicoterapia como prevenção, né? Ela procura quando já tem uma angústia, quando já tem um sofrimento, né? Então ela olha e fala, não, eu vou orar, eu vou jejuar e vai passar. E aí de repente não passa, né? Eu peguei um caso que, enfim, uma líder espiritual falou assim, não, para de tomar medicação, ela estava em tratamento. E ela acatou isso e parou de tomar medicação num quadro de depressão. O que aconteceu? Veio crise muito mais forte. Porque quando você para de tomar medicação, né, de forma bruta, quando você faz essa ruptura, vai pro zero, né? Então você tem que começar tudo de novo. Vem as crises com mais força, né? Então assim, é ter paciência. Assim como você, por exemplo, vai pro antibiótico, você não tem que tomar 7 dias seguidos. No terceiro dia você tá se sentindo ok. Aí você fala, vou parar de tomar. E volta tudo de novo. E volta tudo de novo. É a mesma coisa, é um tratamento. Existe um processo, existe um início, meio e fim. Então a gente tem que trabalhar com essa multidisciplinaridade, né? Um trabalho multidisciplinar, um cuidado multidisciplinar que está
tanto no espiritual, e quem cuida do espiritual? Um mentor espiritual, né? Então sim, vai lá, faz oração, ora, pede ajuda. Mas também, vamos lá, vamos tentar fazer uma atividade física, né? Vamos cuidar do corpo, que é fazer uma boa alimentação. A questão é, as pessoas não conseguem olhar por básico, que é, né, alimentar-se bem, dormir bem. Eu passo higiene do sono, assim, a rodo, que é o básico. O básico que as pessoas não conhecem. Que é onde as pessoas não conseguem descansar, ficam o tempo inteiro ali, né, aceleradamente acelerada, não tem essa pausa, não cria um padrão, né, para poder ter esse cuidado. Então é muito importante olhar para todos esses pilares, né, são 8 pilares, para que a pessoa consiga, sim, de fato, cuidar do todo. Esse do todo é tão importante que há pouco tempo eu percebi, eu estava estudando sobre jejum, e antes de eu começar a fazer jejuns mais prolongados, eu tinha percebido que eu não conseguia me concentrar em momentos de oração, em momentos de estudo da palavra, eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum. Eu pegava ali aquele momento para estudar e eu começava a ler, aí quando eu reparava, eu já estava pensando em um assunto completamente diferente, e eu comecei a perceber que quando a gente está num momento de jejum, isso não acontece. E o que eu percebi também? Que determinados alimentos também causam isso. Você fica fora de si. Então, uma alimentação saudável para o nosso corpo, ela também bate diretamente lá no espiritual. Com certeza. E as pessoas, muitas vezes, elas não percebem isso. É o que você está falando, é o básico. Às vezes, o básico faz toda a diferença. Porque a gente fica focado só em um ponto e acaba esquecendo do outro. Exatamente. E isso bagunça o completo. Então, eu acredito que as coisas básicas, bem feitas, vão levar nós a resultados extraordinários, com certeza. Exatamente. E o profissional de psicologia, né, ele tá aí para isso. Então, antigamente, então, quando, né, teve a reforma psiquiátrica, infelizmente, né, a gente tem esse estigma, por quê? Porque antes você não tinha esse olhar, né, esse olhar pro todo. Então, deu crise, é louco, já põe na camisa de força. A minha mãe passou por isso. É até uma questão cultural nisso, né? Dopa, e aí a pessoa fica ali, né? Então, por que muitas vezes tem esse olhar, mas psicologia, o cristão e tal, né? Porque, enfim, as pessoas não conseguem separar, né? Porque sim, nós somos mente, nós somos espírito. E eu acredito, né, que se, por exemplo, eu estou na área da psicologia, assim como tem o médico, assim como tem o fisioterapeuta, ou, enfim, todas as profissões, é porque estamos num mundo que precisa. Muito. Né? Então a gente vai ali, a gente se capacita e a gente está orientado a olhar para isso. Né? Então se a pessoa entende que ela é essa tríade corpo, alma e espírito, ela vai olhar para a necessidade dessas 3 áreas, né? Então, por exemplo, dentro do setting terapêutico, ali na anamnese, eu peguei um caso, por exemplo, que a paciente não conseguia dormir, e muito fraca, e achando que estava depressiva, e fazendo toda a anamnese, eu pedi para ela, olha, tenta verificar a questão, faz exames de sangue, ver como que tá o ferro, ver como que tá a vitamina D, né? Então, ela fez, estava com a vitamina D baixa, que a vitamina D ela é muito importante para o nosso organismo, né? Então, se a gente tá com esse déficit, a gente tem sintomas depressivos, a gente fica desanimado, a gente tem motivação, né? Então, antigamente a gente sabe que o ser humano ficava muito mais exposto ao sol. Hoje a gente precisa o quê? De uma suplementação, por exemplo, a vitamina D, porque a gente tem uma vida extremamente corrida, né? Home office, pós-pandemia, a gente não toma sol. Exatamente. Aí você tá lá meio depressivo, é a vitamina D que tá baixa, né? Que ela é responsável. Algo tão simples. Tão simples, né? O ferro, né? Então tem que descartar todas as questões físicas. Descartou o que é físico, próxima etapa. E aí você entra com o seu olhar clínico e faz o trabalho. Muito bom. Porque, eu tô impressionado com a simplicidade que você descreveu aqui, porque, é verdade. É simples assim. É simples assim e funciona e as pessoas têm dificuldade. Então você que está vendo esse vídeo, se você tem dificuldade com isso, busque o simples,
busque o natural, busque o essencial, melhore a sua alimentação. Depois desse vídeo o pessoal vai começar a comer bem, Por favor. dormir bem, porque é importante. Você vai perceber que sua vida vai mudar completamente. Exatamente. Dentro desse assunto também, Vanessa, eu queria te perguntar, como você consegue separar um problema de situação mental e espiritual? Alguma situação que você já viu, isso aqui tá mais caído para um lado do que para o outro? A gente falou um pouquinho, né? Justamente, a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, você ter primeiro essa observação. Então, vamos pensar numa pessoa que está ali, né, na igreja, e ela está começando a se sentir não estou muito legal, não estou muito bem, vai lá, pede oração. Então você vai pedir uma mentoria, você vai pedir uma ajuda, muito provavelmente ali espiritual, né? E é legal, eu sugiro até, né, que de repente as lideranças aí, enfim, quem estiver ouvindo, é bacana fazer um curso, né? Vamos ver o que é trauma religioso, né? Às vezes a pessoa ela vem com toque religioso, né? Então, se ela já foi tão ferida em algumas instituições, ela adquire uma patologia, mas só que como de repente aquela instituição não acolhe essa patologia, ela atribui ao espiritual e a pessoa acha que é o demônio, ela tá endemoniada, ela tá, enfim, né? Não tem nada a ver com o mental. Não, então é importante sim desmistificar, né? Então, tenho que procurar um profissional, vá procurar um profissional, né? Estou me sentindo fraca, quando ela não, que é o que eu falei, quando ela não se sente bem fisicamente, emocionalmente, consequentemente isso vai reverberar na questão espiritual, né? Vai, por quê? Porque ela não vai ter forças para orar, ela não vai ter forças para ler a Bíblia, ela não quer ver ninguém, ela quer ficar isolada, né? Então, principalmente nos casos de depressão. Então, como que a gente diferencia? Nos sintomas, né? E, claro, o autoconhecimento. Eu me observar. Por exemplo, você observou que o jejum ali, né, significa o quê? Você se conhece. Né? Tudo bem, você não precisou buscar uma terapia para se autoconhecer, mas eu digo que é o básico, né? Você se olhar no espelho, você conhecer o teu corpo, perceber coisas. Se surge uma mancha, o que você faz? Opa, tem que procurar tem algo estranho, né? Essa mancha não estava aqui. Então a gente precisa desmistificar. Quando a gente desmistifica, ou seja, quando a gente começa a entender que nem tudo é mental, nem tudo é espiritual, nem tudo é físico, opa, é um todo, né? Então eu preciso olhar como, pra mim, as pessoas precisam se olhar como um todo. Sempre. Né? Porque assim, a questão espiritual, olha, eu creio na cura, né? Aquilo que eu não posso fazer, Jesus pode, ponto. Mas eu não posso descartar os cuidados, né? Enquanto eu estou aqui, porque isso é vida. Eu vou viver uma vida adoecida ou eu vou viver uma vida bacana, legal, ali, saudável. Então eu preciso buscar essa ajuda. É assim que a gente vai tirando e identificando, né, o que é mental, o que é espiritual. A igreja ela cometeu esse erro durante muitos anos. Eu creio que a igreja, no geral, está caminhando para algo melhor. Por quê? Conhecimento. O conhecimento ele liberta. Errais por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E não é só sobre a questão bíblica. É geral. Conhecimento externo, o povo perece por falta de conhecimento. E a igreja, ela cometeu esse erro durante muitos anos. Igual em nome da religião, a religiosidade tem afastado muitas pessoas da igreja. E eu percebi muito isso fazendo cultos e pregando na rua. Que as pessoas têm uma visão completamente distorcida daquilo que é a igreja. As pessoas não conseguem ver Deus na igreja, justamente por conta de ferimentos dentro da igreja, que as pessoas, em nome de Deus, fazendo coisas que não deveriam. Por quê? Porque não olharam como um todo. Não tem esse conhecimento que nós estamos aprendendo aqui hoje, porque não buscam, porque não querem, porque acham que tudo é espiritual, quando na verdade não é. E eles começam a atacar as pessoas nessa área espiritual e a pessoa às vezes vai ficando para trás. Exatamente. E eu particularmente acho, eu falo isso direto, que a religiosidade é o câncer da igreja.
no nosso tempo. É algo que mais afasta as pessoas da igreja. São as tais das pessoas que se acham os santos demais e afastam as pessoas da igreja. Quando na realidade estamos no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco, Cada um todo com mundo a sua dificuldade, fraqueza, mas estamos todos no mesmo barco. Exatamente. E eu falava no episódio anterior, eu falei com o pastor Silvio que veio aqui, que a minha geração, diferente da dele, nós vamos ter uma dificuldade maior, porque a nossa geração é totalmente mais crítica e ela passa por problemas que às vezes as gerações passadas não passavam, e é algo muito mais complexo. E se a gente não tiver esse conhecimento, nós vamos cometer os mesmos erros que cometemos lá atrás. A gente tem que aprender, né? Sim, o nível de demanda, né? Então, se antes o estresse era porque você via um tigre, você ia pra cá, se era uma onça, uma cobra, né? Era um estresse ali. Hoje o estresse a gama de informação, né? A gama de notícias ruins que a gente escuta, né? E faz com que as pessoas fiquem ali, desenvolvam transtornos que é o profissional que vai olhar para isso, é o profissional que vai orientar, que vai ajudar, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De entender como nós estamos, qual é o cenário para que a gente possa realmente buscar ajuda, né? Acho que conhecer, eu até ontem coloquei uma frase do Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, o que é isso, né? E Jesus fala sobre isso, né? Não julgueis para que não seja julgado. Então eu me conheço, quem sou eu para julgar? Quando a gente olha para nós, nós percebemos que nós não temos uma posição tão privilegiada assim para poder julgar alguém. E muitas vezes é por isso que algumas pessoas buscam a psicoterapia, porque não tem julgamento, né? E o julgamento é que faz com que as pessoas, atendendo um caso, até um adolescente fala assim, eu tenho medo de ser julgado, né? Então assim, aí gera no outro, você imputa ao outro um sentimento que não precisa, né? E aí é claro, tem toda uma subjetividade, tem todo um histórico, tem todo um contexto, mas no geral, dentro, né, da instituição, a gente precisa entender que estamos ali para, enfim, buscar a Deus, servir a Jesus, né? Os preceitos que cada um busca, que entende que é o valor que é a Bíblia. Então a gente olha para tudo isso e cada um olhando e carregando a sua cruz, né? Vamos ajudar uns aos outros, e só que estamos todos no mesmo barco, Sim, né? E precisamos ter essa empatia, que é essa, sim, né? Sentir a dor do outro, ok? Mas sem julgar. Pessoas como você e a sua profissão, eu creio que vão ser algo assim muito importante no reino de Deus no nosso tempo. Então isso serve até para as pessoas que estão procurando hoje estudar, fazer uma faculdade. Vai muito além de fazer uma faculdade porque quer, mas por que fazer e no que eu vou conseguir contribuir para falar de Jesus na minha profissão. Porque lá na frente, às vezes a gente fala, eu não queria fazer isso, eu fiz porque naquele tempo, só e agora, o que eu faço? E muitas vezes a nossa profissão nos ajuda a colocar de frente a frente com pessoas na qual elas precisam ouvir uma palavra até simples. E eu estou percebendo aqui que muitas vezes a solução é simples, só que muda tudo. Uma solução simples, uma mudança simples, transforma uma vida, transforma uma família, e isso vai arrastando. Às vezes, do mesmo jeito que as coisas ruins arrasam uma família toda, aquela pessoa saudável e bem, ela também transforma uma família toda. Com certeza. Com certeza, isso é algo fundamental. Então, pessoas como você, psicólogos nos nossos dias, são pessoas que são completamente necessárias. Necessárias por tudo aquilo que a gente está enfrentando e vai enfrentar ainda. Perfeito, é isso mesmo. Essa profissão é uma profissão que está na área da saúde, né? Então, porque no fim das contas, mesmo com a inteligência artificial, fica vago o ser humano, né? A relação, que é o básico e está se perdendo, né? Então, a gente muitas vezes até dentro da profissão, né, traz algumas reflexões referente a isso, né? Ao contexto familiar, ao básico. E qual que é esse básico? O relacionamento, né? O relacionamento. Então... É muito bom porque assim,
Eu falei no começo sobre a nossa mente, né? E nosso Deus, ele é muito inteligente, né? Porque ele sabe tudo o que vai acontecer. E quando ele fala desse versículo falando da nossa mente, é porque ele entende que isso vai ser o necessário para ser transformado, para que as pessoas consigam alcançar a Deus. Porque hoje nós vemos que as pessoas estão muito mais sendo afetadas na mente, não é nem o corpo, mas a mente. Nós estamos vendo jovens completamente transtornados, tomando atitudes totalmente violentas. Por quê? Por causa da mente. Às vezes porque negligenciam, não buscam tratamento, mas sempre porque é algo poderoso. Eu percebo que a nossa mente, ela controla tudo. Tudo, a nossa mente é que manda. Se você tá com fome, você aguenta o dia inteiro, mas você chegou perto de uma comida ali, não dá mais. Qualquer coisa, você tá caminhando, eu vou caminhar 10 quilômetros. Se você não souber que esses 10 quilômetros estão chegando, você caminha 10, 20. Isso. Agora, quando você percebe que falta 2, o nosso corpo já reflete, fala, não aguento mais, e não aguento mais. E aí entra o que? A inteligência emocional. É exatamente isso, né? Então, começa pela mente. Então, por isso que é muito importante, e aí vale incentivar, né? Cuide da sua mente, procure um profissional, busque ajuda, né? Porque às vezes, até para buscar ajuda, sim, a gente sabe que a pessoa não consegue, né? Então, é sempre bom ter uma rede de apoio, ter amigos, né? Aquela pessoa que você olha e que você fala assim, poxa, cara, tô assim e preciso de ajuda, me socorre, né? Então, porque às vezes na dor, no sofrimento, a pessoa não consegue. E aí acaba fazendo o quê? Uma besteira, né? Acaba, enfim, trazendo uma problemática porque não conseguiu, porque não deu para dar esse grito de socorro, né? Então, sim, o profissional da saúde, acho que é tão relevante quanto diversas outras profissões, né? E é um profissional que está para cuidar da sua mente. Então, não deixe de buscar isso, né? Não deixe de conhecer mais. Acho que é legal a gente buscar entender, conhecer, pesquisar, né? A internet né? Tá aí para isso, né? E nós estamos aqui para tirar dúvidas. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para te ajudar, você que está assistindo esse vídeo. E se você quiser encontrar a Vanessa, nós vamos deixar o @ do Instagram dela aí na descrição. Você entra em contato com ela, marca ali sua consulta e pode ter certeza que ela vai te ajudar. Ela vai cuidar de você com o maior prazer do mundo. Com muito amor. E a sua mente vai ficar saudável. Então, esse vídeo aqui nada mais é também do que ajudar você. Às vezes a pessoa entrou aqui despretensiosa, é só mais um vídeo, e ela se encontra. Ela chega aqui e fala, é isso que eu preciso. Eu estou passando por isso, a minha mente não está tão legal assim. E o reconhecer é o primeiro passo. Isso. Nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda, é o primeiro passo. Então, um dos objetivos desse canal é contribuir com a sua saúde para que você esteja saudável, para que você possa conhecer a Deus. Perfeitamente. Para que você possa realmente... Corpo, alma e espírito. Completo, todo. O todo, essa palavra vai ficar na minha cabeça agora. O todo é aquilo que é completo, é o que nós precisamos. Saindo um pouquinho da psicologia, eu queria que você falasse sobre algumas experiências que você já teve com Deus. Experiências que você pode falar assim, essa experiência aqui foi algo que me marcou, algo que eu nunca vou esquecer, e essa que eu quero contar hoje. Tá. Tem alguma que você consegue definir? Ah, sim. Eu sempre tenho experiências, né? Vamos colocar assim, micros e macros, né? Mas acho que com Jesus é tudo macro. É tudo macro. Mas, por exemplo, quando eu tô lavando louça, eu tenho vários. Então, eu tenho vários insights, eu gosto dessa palavra insight, né? E experiência com Jesus, acho que é quando ele nos encontra, né? Acho que isso é algo marcante. Então, lembra que eu falei daqueles momentos, né? De dúvida, de crise existencial, né? E aí é isso mesmo, escolhas. É o que eu aprendi. Então, acho que um momento muito marcante é quando eu tenho esse Vanessa, é isso, né? Nem era para eu estar aqui, né? Considerando todo o contexto aí da minha mãe e tudo. Então, eu sou um milagre. Acho que a melhor experiência com Jesus para minha vida e marcante é olhar assim para minha história, né? Acho que eu posso colocar como superação quando Jesus me encontra e fala, eu tenho um plano na tua vida, né? E eu gosto de pensar que eu estou aqui para gerações,
né? Então, de repente, daqui 20 anos esse vídeo vai ser acessado. Então, uma das experiências muito marcantes é quando eu tenho esse insight de entender que a minha vida, ela está para edificar pessoas. Então, isso foi, né, através de muito choro, de muito ouvir o Espírito Santo e de Jesus falar: é para isso que você nasceu, né? Para me adorar e para servir ao próximo. E aí eu consigo, de certa forma, com essa profissão, servir ao próximo. Isso é muito bom. Maravilhoso. Dentro da minha escolha, né, pela psicologia, uma experiência para, né, incentivar aí, eu não tinha condições de pagar a faculdade. E aí, uma pessoa missionária que o Espírito Santo colocou no coração, ela me financiou, me patrocinou, uma grande amiga que me marcou muito, e eu vi como algo milagroso mesmo, né, de Jesus na minha vida, no sentido de, sim, você vai estudar, você vai obter conhecimento e eu não vou deixar você ficar aí parada, né. Então, os 5 anos da minha faculdade, eu tinha o subsídio da empresa, que era 40%, 60%, e os outros 40% ela que me ajudava. E foi assim, esse investimento na minha vida que marcou muito, né, a minha história. Eu sou grata, ela tá no meu TCC, eu citei ela no meu TCC porque eu acho que isso é muito marcante, né, e eu vejo que foi a mão de Deus, assim, eu vejo que foi, né, Jesus. Então, eu queria, né, dividir essa experiência aí com vocês. Muito bom, é milagroso, né? Milagroso. Esses starts, esses insights, como você falou, de reconhecimento de quem Deus é na nossa vida, de quem Ele é e de quem nós somos, é a chave do cristão para ele querer viver. Porque se a gente não entende quem nós somos perante Deus, não entendemos da onde Ele nos tirou, nada faz sentido. E nós vemos por aí muitas pessoas procurando e se perguntando: qual é o meu chamado? Para que eu nasci? Só que as pessoas esquecem de voltar para o início, onde tudo começou. Porque o nosso primeiro chamado é o relacionamento com o Pai, para adorá-lo, como você falou, para conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos e entendemos por que Ele nos colocou no mundo. Porque assim, a vocação, ela nasce em nós. Só que esse primeiro chamado de Deus na nossa vida é algo que dá aquele start e nós falamos: eu preciso mais de Deus. Não porque eu mereço, mas sim porque Ele é bom. Porque Ele já me tirou de um local, de um buraco na qual eu não conseguia mais sair. Então, Ele é bom. Então, o nosso Deus é bom, Ele cuida de nós e Ele está cuidando de todos nós. Está cuidando de você que está assistindo esse vídeo, porque o poder de Deus, Ele é tão imenso que onde as pessoas não conseguem alcançar, Ele vai lá e alcança. E seja na mente, no corpo, na alma, no espírito, em todo lugar o nosso Deus alcança. Tem alguma outra área que eu não perguntei, outro assunto que você gostaria de compartilhar, que você acha importante, algum que você quer se aprofundar mais? De repente a gente marca uma outra live, outro podcast. Isso aí, com certeza, né? Acho que, por sinal, a gente vai ficar a noite inteira aqui, né? Tem muita coisa bacana pra gente trabalhar, né? Mas acho que o mais importante, acho que dentro daquilo que a gente entende que as pessoas precisam, né, ter um conhecimento. Então, acho que é bacana a gente, sim, acho que uma coisa algo muito importante que eu acho que vale a pena falar aqui é sobre a gente fazer o básico, ter relacionamento. Começa em casa, né? Então, às vezes as pessoas estão ali na igreja, tal, e aí tá tudo uma bagunça, né? E como que está em casa, né? Dentro aí do contexto cristão, né? Por quê? Porque começa em casa, e aí isso reverbera nas outras relações, né? Então, por que eu falo isso? Porque dentro do consultório sempre tem uma queixa de: não me relaciono com meu pai, não me relaciono com a minha mãe, não me relaciono com os meus irmãos, enfim, né? Me sinto sozinho. Então, é sempre você conseguir ali ter primordialmente dentro do teu círculo de convivência, de amizade, de família, né? Essa presença,
o participar, né? Que isso já é assim algo extremamente medicinal para a questão das emoções, né? Para a questão da saúde mental. O básico vai ficar marcado aqui nessa entrevista, porque o básico é aquilo que vai ser fundamental. Galera, comentem aí, #VoltaVanessa, que ela vai voltar aqui, ela vai falar... Não foi uma indireta, tá? Não, mas vai ser, agora é. Ela vai voltar aqui e eu queria também que vocês comentassem o tema que vocês querem na próxima entrevista. Se tem algum assunto que vocês querem ouvir, deixe seu comentário aí. Isso. E eu queria também perguntar para você, Vanessa, na verdade eu queria que você falasse, qual que é o seu conselho para as novas gerações? Dentro de todo esse contexto da psicologia, da vida cristã, qual que é aquele conselho que você consegue definir assim para as pessoas que estão chegando agora? Diálogo familiar, paciência, né? Relacionamento. Então, a gente está numa geração muito à frente do tempo, né? Que sim, usa muito a internet aí para tudo, né? Então, essa geração que corre atrás, quer crescer, né? Principalmente a questão financeira, investimentos, guardar dinheiro, então... mas precisa, dentro do seio familiar, ter conversa, ter olho no olho. Não abrir mão disso, para que você consiga realmente, né, crescer saudável, crescer aí de forma estruturada, né? Porque muitos adolescentes vêm para o setting terapêutico com essa ausência, né? Então a nova geração precisa sim, né, cuidar do todo. Se tem um viés cristão, faça lá, né, aqueles pilares, ore, jejue, busque a Deus, peça sabedoria, discernimento, e dentro de uma estrutura psíquica, né, olhar para aquilo que de repente ela acha que tem um vazio. Ai, quero fazer faculdade, não consigo, né? Os jovens são fortes, né, jovens? Vocês são fortes. Então, usar essa força. Eu costumo dizer assim, eu tenho preguiça de estudar, tenho preguiça de fazer faculdade, não consigo. Não, isso né, você consegue. Então, faça o básico, se alimente bem, acorde cedo, estude, faça faculdade, faça atividade física e força que vocês vão conseguir alcançar aí saudavelmente, né? Objetivo. Aquilo que vocês estão buscando. Uma dúvida que eu sempre tive, Vanessa, vai me tirar essa dúvida hoje. O psicólogo, ele também faz terapia? Claro. Isso Ele faz sim, né? Claro. Eu faço, não vou falar por todo mundo. Eu faço, é importante, a gente precisa estar nesse lugar também, né? Que acho que é legal você fazer essa pergunta, porque dá aquela... O psicólogo, às vezes, fica naquele lugar de superioridade, né? E não, muito pelo contrário, é até muito gratificante, né? Quando alguém vem e confia a sua mente a uma pessoa. Hoje mesmo, no atendimento, eu sempre agradeço pela confiança, porque se aquela pessoa está te buscando, né, ela está acreditando que sim, você vai cuidar dela. Uma confiança, né? Tem uma troca. E essa troca, ela acontece tanto do psicólogo com o paciente, quanto do psicólogo enquanto paciente e terapeuta dele. Então, a gente precisa também conhecer esse lugar, estar nesse lugar. Tem as nossas demandas também, né? E tem diversas outras demandas que a gente precisa ali diluir, tratar, trabalhar. E é muito importante, o próprio CRP, né, instrui a você ou fazer uma supervisão ou uma psicoterapia. Então, isso é muito importante, sim. E o seu atendimento, você atende todos os públicos ou tem algum público que você não atende? Seja por idade ou por algum outro motivo? Todos os públicos e crianças a partir de 7 anos, por exemplo. Então, eu começo com crianças a partir de 7 anos, adulto, casal, enfim, adolescente, todos os públicos. Certo. Maravilha. Vanessa, eu queria te agradecer por esse momento. Eu que agradeço. Foi muito maravilhoso, aprendi demais. Obrigado. E o pessoal tá comentando aí, #VoltaVanessa. A Vanessa vai voltar aqui. Nós vamos
falar sobre os temas que vocês vão comentar. Algum tema que ficou aqui, que não ficou muito entendido, vocês colocam aí nos comentários e nós vamos conversar mais. Estou à disposição. E a nossa mente é aquilo que puxa tudo, mas o nosso corpo, o nosso corpo físico, o nosso espírito, todas essas áreas são conectadas. Isso. Então nós precisamos dar um jeito de unir tudo isso. Cuidar da saúde física, mental e espiritual. Cuide de você. Cuide de você. Galera, muito obrigado, você chegou até aqui. Eu agradeço mesmo. Curte, compartilha esse vídeo, deixa o seu like muitas vezes aí e lembre-se, você acabou de ser incendiado por Jesus.